Nunca imaginei que o dia mais feliz dele seria o pior da minha vida. Naquela noite, enquanto ajustava o colar de pérolas diante do espelho, sentia uma mistura de orgulho e apreensão. Me chamo Eleonora, tenho 68 anos e estava me preparando para a festa de noivado do meu único filho, Paulo. O vestido azul marinho que escolhi era elegante sem ser chamativo. Aprendi há muito tempo a não ofuscar Camila, a noiva, que aos 32 anos tinha uma beleza marcante e um ciúme igualmente notável. "A senhora está linda", comentou Dolores, que me ajudava a fechar o zíper. Após mais de 20 anos trabalhando em minha casa, ela era muito mais que uma funcionária. "O Dr. Paulo vai ficar orgulhoso." Sorri para o espelho, querendo acreditar nisso. Nos últimos 3 anos, desde que começou a namorar Camila, Paulo havia mudado. O menino carinhoso que criei depois que meu marido partiu, vítima de um aneurisma fulminante quando Paulo tinha apenas 9 anos, transformou-se num homem distante, sempre apressado em nossas raras visitas, sempre verificando o celular à espera de mensagens dela. "Está tudo pronto no salão?" Perguntei, verificando a pequena caixa de veludo que continha o broche de diamantes, herança da minha mãe, que pretendia dar a Camila naquela noite. Um gesto de paz, um símbolo de aceitação na família. Tudo como a senhora pediu. As flores azuis e prateadas, o buffet com aquela entrada de camarão que o Dr. Paulo adora, o bolo de 3 andares da confeitaria portuguesa. Vai ser perfeito. Perfeito. Gastei boa parte das minhas economias nesta festa. Paulo, mesmo sendo médico bem-sucedido, não ofereceu ajuda financeira. "Você insistiu tanto, mãe. Então deixa isso ser seu presente", disse quando mencionei os custos. Talvez eu realmente tivesse insistido. Queria tanto me aproximar dele, compensar de alguma forma essa distância que cresceu entre nós. Cheguei ao salão 1 hora antes dos convidados, para verificar pessoalmente cada detalhe. O lugar estava esplêndido, com arranjos de hortênsias azuis nas mesas, luzes suaves, música ambiente. Uma última tentativa de agradar, de mostrar meu amor através de gestos. Os primeiros convidados começaram a chegar. Amigos de Paulo da faculdade de medicina, colegas do hospital, algumas poucas pessoas que eu conhecia. Depois, a família de Camila. Os pais elegantes, o irmão mais novo com a namorada. Notei como a mãe dela me analisava dos pés à cabeça, como se avaliasse se eu estava à altura do evento. Sorri educadamente, engolindo o desconforto. Paulo e Camila chegaram por último, como estrelas fazendo sua grande entrada. Ela deslumbrante num vestido prata justo, cabelos escuros soltos em ondas perfeitas. Ele, tão bonito no terno escuro, a imagem do pai que mal teve tempo de conhecer. Meu coração se apertou com orgulho e saudade simultaneamente. "Mãe, está tudo ótimo", ele disse rapidamente ao me abraçar. Um abraço breve, sem real conexão. Imediatamente se virou para receber os cumprimentos dos amigos, deixando-me sozinha no meio do salão. A noite avançou entre drinks, conversas e a entrada servida. Percebi que quase não falava com ninguém. As amigas de Camila me olhavam como se eu fosse uma relíquia de museu. Os amigos de Paulo estavam ocupados demais trocando histórias sobre plantões e casos clínicos. Sentei-me numa mesa lateral, observando a festa que havia criado, sentindo-me estranhamente deslocada. Quando chegou o momento dos brindes, o pai de Camila falou primeiro. Um discurso eloquente sobre o futuro brilhante do jovem casal, médicos talentosos, uma vida promissora pela frente. Depois, o padrinho de Paulo levantou histórias engraçadas da época da faculdade. Todos riram, brindaram, aplaudiram. Tomei coragem e peguei o microfone. Era minha vez, pensei. Minha chance de expressar meu amor pelo meu filho, de oficialmente dar as boas-vindas a Camila em nossa pequena família. "Boa noite a todos", comecei, a voz ligeiramente trêmula. "Quero agradecer a presença de cada um de vocês neste momento tão especial. Como mãe do Paulo." Foi quando aconteceu. Camila caminhou determinadamente até mim, o sorriso fixo no rosto, mas os olhos furiosos.
Arrancou o microfone da minha mão com um movimento brusco. Já chega, dona Eleonora, ela disse rindo, mas com um brilho gélido no olhar. A gente sabe que a senhora adora ser o centro das atenções, mas hoje é o nosso dia. Aliás, já está mais que na hora da senhora entender que velha inútil não tem voz na nossa vida. O salão inteiro emudeceu. 150 pessoas, todas paralisadas, olhares alternando entre mim e Camila. Senti como se tivesse levado um tapa físico. Meu rosto queimava de vergonha. Meu coração batia tão forte que achei que todos poderiam ouvir. Instintivamente, olhei para Paulo. Meu filho, meu único filho, por quem sacrifiquei tudo. Certamente ele interviria. Certamente defenderia sua mãe. Em vez disso, ele riu. Um riso curto, mas claro. E então, para meu absoluto horror, bateu palmas. Isso aí, amor. Coloca ela no lugar dela. Foi como se o mundo parasse de girar. Como se o chão se abrisse sob meus pés. Ouvi alguns murmúrios chocados. Vi expressões de desconforto. Mas Paulo e Camila sorriam, cúmplices em minha humilhação, com as pernas bambas, mas recusando-me a demonstrar o quanto estava devastada, fiquei de pé. Ajeitei o vestido, endireitei os ombros, peguei minha bolsa e o embrulho com o broche que pretendia dar. Desejo toda felicidade a vocês, disse calmamente, minha voz surpreendentemente firme. Espero que nunca descubram o que é ter um filho que te humilha publicamente. Caminhei em direção à saída. Passos medidos, cabeça erguida. Ninguém me seguiu. Ninguém me impediu. Pedi ao motorista do aplicativo que me levasse para casa. E foi só quando a porta se fechou, na segurança das minhas paredes, que desmoronei. Chorei como não chorava desde a partida do meu marido. Chorei pela traição, pela crueldade, pela ingratidão, pela morte do filho que pensei ter criado, amoroso, gentil, respeitoso, e pelo estranho que existia em seu lugar. Sentada no sofá, ainda de vestido de festa, encarei o pequeno embrulho em minhas mãos. O broche de diamantes que minha mãe usou em ocasiões especiais, que me deixou no leito de morte com a recomendação: dê à esposa do seu filho, para que nossa família continue unida, mesmo quando eu partir. Que ironia! Abri a caixinha e observei as pedras brilhando sob a luz da sala. Este objeto precioso nunca adornaria Camila. Nunca seria parte de uma família onde eu era chamada de velha inútil, sob aplausos do meu próprio filho. Naquela noite, adormeci exausta no sofá, ainda vestida para uma celebração que se transformou em funeral. Não de uma pessoa, mas de uma relação que eu acreditava inabalável. Quando o sol nasceu, algo novo havia nascido também dentro de mim. A compreensão de que precisava me proteger, mesmo que isso significasse distância do meu único filho. O telefone começou a tocar às 9 da manhã. Paulo. Ignorei. Continuou tocando, intermitentemente durante todo o dia. Mensagens chegavam. Mãe, precisamos conversar. Você sabe como Camila é explosiva. Estava todo mundo estressado. Temos assuntos importantes para resolver. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento real da dor que haviam causado. Apenas justificativas e a urgência de assuntos importantes que eu ainda não sabia, mas logo descobriria, tinham muito mais a ver com propriedades do que com reconciliação. Tem memórias que doem mais que cicatrizes. Nos dias que se seguiram à festa, permaneci em casa, recusando visitas, deixando chamadas caírem na caixa postal. Precisava desse silêncio para processar não apenas a humilhação pública, mas a traição profunda que representava. Sentada na poltrona da sala, a mesma onde embalei Paulo tantas vezes quando era pequeno, folheava álbuns antigos de fotografias. Ali estava ele aos 5 anos, sorriso banguela, orgulhosamente segurando o desenho que havia feito na pré-escola. Para a melhor mãe do mundo. Paulo aos 12, recebendo medalha na feira de ciências, olhando para mim na plateia em busca de aprovação. Paulo em sua formatura da faculdade de medicina, braços ao meu redor, ambos chorando de alegria e cansaço. Conseguimos, mãe!
Ele disse naquele dia. Você sempre disse que conseguiríamos. E realmente conseguimos. Embora apenas eu soubesse o preço completo. As noites trabalhando em 2, às vezes 3 empregos. Os anos sem férias ou novos sapatos para que pudesse pagar as mensalidades. O apartamento que refinanciei, aumentando anos de prestações para cobrir os custos dos materiais do curso. Tudo isso sem um peso no coração, sem arrependimento. Afinal, éramos apenas nós 2 desde que Fernando partiu tão abruptamente. Serviço extra como tradutora aos finais de semana? Claro, significava mais livros para Paulo. Pegar plantões no feriado na clínica onde trabalhava como administradora? Sem problemas, pagaria aquela viagem de estudos que ele tanto queria. O telefone tocou novamente, interrompendo minhas reflexões. Desta vez, não era Paulo, mas minha irmã Cecília. Eleonora, o que aconteceu? Estou tentando falar com você há dias. Uma amiga minha estava na festa e me contou. É verdade? Suspirei, finalmente pronta para falar sobre aquela noite. Sim, Cecília. Cada palavra é verdade. Camila me chamou de velha inútil na frente de todos. E Paulo? Paulo aplaudiu. O silêncio do outro lado da linha dizia tudo. Cecília sempre tão falante, sem palavras pela primeira vez em anos. Meu Deus, Eleonora! Eu sabia que essa moça não prestava, sempre soube. Mas isso... E o Paulo? Como ele pôde? É o que tenho me perguntado sem parar. Em que momento meu filho se transformou nesse homem que não reconheço? Você já falou com ele desde então? Não. Ele tem ligado, mandado mensagens. Mas não estou pronta para ouvir desculpas vazias. Cecília hesitou, como se ponderasse se deveria continuar. Eleonora, tem algo que você precisa saber. Não queria trazer mais problemas, mas depois disso, você merece saber a verdade. Meu coração apertou. Que verdade, Cecília? Mariana, você se lembra dela? A esposa do Cláudio, que trabalha no mesmo hospital que Paulo? Ela me contou algo perturbador na semana passada, antes mesmo da festa. Aparentemente, Paulo tem falado abertamente no hospital sobre seus planos para o seu apartamento. Senti o sangue gelar. Que planos? Ele disse a colegas que assim que você batesse as botas ou fosse para um asilo, palavras dele, não minhas, o apartamento seria reformado para ele e Camila viverem. Falou como se já fosse dono, como se estivesse apenas esperando. A dor que senti naquele momento foi quase física, como uma faca girando lentamente em meu peito. Não era apenas desrespeito ou um momento de fraqueza na festa. Era calculado. Eu não era uma mãe para ser amada ou respeitada. Era um obstáculo, um meio para obter bens materiais. Eleonora, você está aí? Estou, respondi mecanicamente. Obrigada por me contar, Cecília. Após desligar, permaneci imóvel por longos minutos. O apartamento em que estávamos, o mesmo onde Paulo cresceu, onde guardávamos tantas memórias, de repente parecia diferente. Não mais um lar, mas uma propriedade cobiçada. Suas paredes, que testemunharam tantos momentos de amor e sacrifício, agora observavam minha dolorosa revelação. Caminhei lentamente até o quarto que foi de Paulo, mantido praticamente intacto desde que saiu para morar sozinho há 7 anos. Seus troféus escolares ainda na estante, alguns livros de medicina dos primeiros anos de faculdade, a colcha azul que ele sempre preferiu. Um santuário para um filho que aparentemente só aguardava meu fim para tomar posse do que considerava seu por direito. Meu celular vibrou. Nova mensagem de Paulo. Mãe, precisamos resolver aquela questão do apartamento. Tenho uma proposta importante para você. Me liga. A questão do apartamento. Então era isso o assunto importante que ele mencionava nas mensagens anteriores. Não era preocupação comigo, não era arrependimento pela humilhação. Era a pressa em garantir seu investimento. Sentei-me na beirada da cama dele, subitamente exausta. Lembrei-me de uma conversa recente, cerca de 2 meses antes, quando Paulo sugeriu casualmente que eu considerasse vender o apartamento e comprar algo menor, mais adequado.
Este lugar é grande demais para você sozinha, mãe. Deve dar trabalho para manter. E o dinheiro da venda poderia garantir uma aposentadoria mais confortável. Na época, né? Acreditei que fosse genuína preocupação. Agora via claramente. Era o início da manobra para me convencer a abrir mão do imóvel. Provavelmente esperava que eu vendesse por um valor abaixo do mercado, diretamente para ele. Ou pior, que simplesmente transferisse a propriedade como adiantamento de herança. Enquanto essas realizações dolorosas se consolidavam, o telefone fixo tocou. Atendi sem pensar. Dona Eleonora? Era a voz de Dolores. Só estou ligando para saber se a senhora está bem. Fiquei preocupada. Hoje é terça, dia da limpeza, mas se a senhora preferir, posso vir outro dia. A preocupação genuína em sua voz trouxe lágrimas aos meus olhos. Pode vir, Dolores. Na verdade, preciso mesmo de companhia hoje. Quando ela chegou, 1 hora depois, encontrou-me ainda sentada entre as fotografias espalhadas. Uma olhada em meu rosto e ela soube. Algo estava profundamente errado. Diferente de qualquer outra pessoa, Dolores conhecia minha história completa. Estava conosco desde que Paulo tinha 10 anos, poucos meses após a partida de Fernando. Viu as lutas, os sacrifícios, as noites de trabalho até tarde. Cuidou de Paulo quando estive doente. Preparou refeições quando eu não tinha forças para cozinhar. Foi ela quem o ajudou com os preparativos para o baile de formatura do ensino médio, quando eu estava hospitalizada com pneumonia. O que aconteceu, Dona Eleonora? Perguntou, sentando-se ao meu lado. E então contei tudo. A humilhação na festa, o apoio de Paulo, a crueldade de Camila, a revelação de Cecília sobre os planos para o apartamento. Enquanto falava, observava o rosto de Dolores passar da surpresa à indignação. E, finalmente, a uma tristeza profunda. E o pior, Dolores, concluí, é que não sei mais quem é esse homem. Não reconheço meu filho nele. As pessoas mudam, Dona Eleonora. Às vezes para pior. Esse namoro, esse relacionamento com a Dona Camila, a senhora viu como ele foi mudando aos poucos. Como parou de visitar. Como começou a falar com a senhora de um jeito diferente. Ela estava certa. Os sinais estavam lá. Eu apenas escolhi ignorá-los. A maneira como Paulo checava o relógio impacientemente durante nossas refeições juntos. Como evitava me apresentar aos novos amigos. Como Camila fazia pequenos comentários depreciativos que ele fazia vista grossa. Ou pior, achava graça. O que a senhora vai fazer agora? Perguntou Dolores, enquanto recolhia as fotografias cuidadosamente. Não sei ainda. Só sei que preciso proteger o que é meu. Não apenas financeiramente, mas minha dignidade, meu amor próprio. Naquela noite, após Dolores ir embora, tomei um longo banho e refleti profundamente. Pensei não apenas em Paulo e na situação atual, mas em minha vida como um todo. Em como, após a partida de Fernando, coloquei todas as minhas energias, sonhos e esperanças em meu filho. Como fiz dele o centro absoluto da minha existência. Talvez esse tenha sido meu erro. Não o amor, não os sacrifícios em si, mas esquecer-me como pessoa independente, com valor próprio, além do papel de mãe. Talvez, sem perceber, tenha ensinado a Paulo que minha função era servir a seus interesses, que minha vida era secundária a dele. Mas agora, aos 68 anos, ainda tinha tempo de corrigir esse desequilíbrio, de estabelecer limites, de mostrar a ele, e principalmente a mim mesma, que eu era muito mais do que a mãe do Dr. Paulo. Deitada na cama aquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Se ele me via como um meio para adquirir bens, se nossa relação se resumia ao que poderia extrair materialmente de mim, eu redefiniria completamente os termos desse relacionamento. Não por vingança, mas por justiça. Amanhã mesmo procuraria Dr. Renato, meu advogado de longa data, e repensaria completamente meus planos para o futuro e para meu patrimônio. Uma estranha sensação de paz me envolveu após tomar essa decisão. Como se finalmente estivesse reassumindo o controle da minha própria vida.
deixando para trás décadas de concessões ilimitadas. O caminho seria doloroso, mas necessário. Pela primeira vez desde a humilhação na festa, adormeci sem chorar. Às vezes, o silêncio é o som mais alto do mundo. Foi o que descobri na sala de espera do escritório do Dr. Renato, 2 dias depois da minha conversa com Dolores. Uma sala elegante, mas discreta, com poltronas de couro e uma secretária eficiente que mal falava acima de um sussurro. O silêncio perfeito para decisões importantes. Dona Eleonora, o Dr. Renato vai recebê-la agora, anunciou a secretária finalmente. O advogado, um homem na casa dos 60 anos que cuidava de meus assuntos legais desde o falecimento de Fernando, levantou-se para me receber com a cordialidade de sempre. Dona Eleonora, que prazer vê-la. Confesso que fiquei surpreso com seu telefonema urgente. Está tudo bem? Não exatamente, Dr. Renato. Preciso fazer algumas mudanças significativas nos meus documentos. Hoje mesmo, se possível. O olhar experiente do advogado captou a determinação nos meus olhos. Sem mais perguntas, indicou a cadeira à sua frente e sentou-se, preparando um bloco de anotações. Estou à sua disposição. Do que se trata? Por quase 1 hora, expliquei detalhadamente o que havia acontecido. A humilhação pública na festa de noivado, as revelações sobre os planos de Paulo para o apartamento, a percepção dolorosa de que meu filho via-me apenas como um obstáculo entre ele e meu patrimônio. Entendo, disse Dr. Renato após ouvir atentamente. E quais mudanças a senhora gostaria de fazer? Quero reescrever meu testamento, mas mais que isso, quero transferir alguns bens ainda em vida. Detalhei meu plano. Transferir o apartamento onde vivia para Dolores, que após mais de 20 anos de serviço leal e amizade verdadeira, ainda morava de aluguel num bairro distante. Queria comprar para mim uma casa menor, mais adequada às minhas necessidades atuais. E queria mudar o beneficiário da minha apólice de seguro e dos investimentos que mantinha. A senhora tem certeza disso? São mudanças bastante significativas. Seu filho provavelmente contestará. Tenho absoluta certeza. Paulo não precisa do meu dinheiro. É um médico bem-sucedido, com carreira estabelecida. Dolores, por outro lado, está envelhecendo sem ter um teto próprio, depois de dedicar décadas da sua vida cuidando da minha família. Dr. Renato fez algumas anotações. Depois ergueu os olhos para mim. Do ponto de vista legal, a senhora tem todo o direito de dispor dos seus bens como desejar, desde que mantenha a parte legítima reservada ao herdeiro necessário. No caso da transferência ainda em vida, isso é considerado uma doação, e a senhora pode fazer doações dentro de certos limites legais. Os detalhes técnicos foram discutidos, documentos preparados, assinaturas coletadas. Dr. Renato prometeu agilizar o processo, entendendo a urgência emocional da situação. Agora, disse ele enquanto finalizávamos, a senhora está preparada para as consequências sociais e familiares dessas decisões? Seu filho provavelmente reagirá de forma bastante negativa. Respirei fundo. Estou. Paulo já mostrou quem realmente é e qual o valor que dá à nossa relação. É hora de eu mostrar quem sou eu. Saí do escritório com uma sensação estranha de leveza. Como se um peso que carregava há anos, o peso de expectativas não correspondidas, de amor não reciprocado, tivesse sido finalmente removido. Nos dias que se seguiram, meu telefone continuou tocando insistentemente. Paulo alternava entre mensagens irritadas. Por que você não atende? Estou preocupado. E aparentemente conciliatórias. Mãe, vamos conversar como adultos. Temos coisas importantes para resolver. Enquanto os trâmites legais avançavam, comecei a procurar uma nova casa para mim. Algo aconchegante, térreo, com um pequeno jardim onde poderia cultivar minhas rosas. Um espaço que fosse verdadeiramente meu, sem memórias dolorosas ou expectativas frustradas. 1 semana depois, convoquei Dolores para uma conversa. Ela chegou pontualmente, como sempre, preocupada com meu tom formal ao telefone. A senhora está doente, dona Eleonora? Foi sua primeira pergunta.
os olhos escuros examinando meu rosto em busca de sinais de enfermidade. Não, Dolores. Estou melhor do que estive em muito tempo, na verdade. Indiquei que se sentasse à mesa da cozinha, onde havia preparado um café. Tenho algo importante para te contar. Com cuidado. Expliquei o que havia feito. A transferência do apartamento para o nome dela. O processo já em andamento. A escritura que em breve estaria em suas mãos. O choque no rosto de Dolores era evidente. Primeiro incredulidade, depois confusão e finalmente lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Mas por que, Dona Eleonora? A senhora não pode. Isto é muito... Eu não mereço. Peguei suas mãos calejadas entre as minhas. Mãos que embalaram meu filho quando estava doente, que prepararam incontáveis refeições para nossa família, que secaram minhas lágrimas quando a solidão pesava demais. Você merece isso e muito mais, Dolores. Quem esteve comigo nos momentos mais difíceis? Quem cuidou de Paulo quando eu tinha que trabalhar noite adentro? Quem me apoiou quando todos os outros desapareceram? Foi você. Sempre você. Mas e o doutor? Paulo? Ele vai aceitar isso? Paulo fez sua escolha quando permitiu que me humilhassem publicamente. Quando aplaudiu enquanto sua noiva me chamava de velha inútil. Quando planejou tomar meu apartamento como se fosse um direito dele, não uma dádiva minha. Dolores enxugou as lágrimas, balançando a cabeça em descrença. Nunca imaginei, depois de tudo que a senhora fez por ele. É justamente por isso que estou fazendo isso, Dolores. Por tudo que fiz por ele. Porque mereço respeito. Porque você merece reconhecimento. E porque algumas lições só são aprendidas através de consequências reais. Nos dias seguintes, Dolores e eu visitamos algumas casas à venda. Encontrei uma pequena residência num condomínio tranquilo, muito mais adequada para mim. Com o dinheiro da venda do carro que raramente usava, mais algumas economias, conseguiria comprá-la sem problemas. Uma nova fase estava começando. Quando os rumores sobre a transferência do apartamento começaram a circular, inevitáveis em nosso círculo social, as primeiras reações não demoraram a chegar. Minha irmã Cecília telefonou imediatamente. Eleonora, é verdade? Você realmente está dando seu apartamento para Dolores? Paulo está furioso. Ele ligou para mim exigindo que eu te fizesse entrar em razão. É verdade, Cecília. E Paulo não tem o direito de estar furioso. Aquele apartamento é meu, comprado com o meu trabalho. E posso dispor dele como bem entender. Mas é o seu único patrimônio significativo. Onde você vai morar? Estou comprando uma casa menor, mais adequada para mim. E não se preocupe com o meu bem-estar financeiro. Tenho minhas economias, minha aposentadoria. Estarei bem. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois um suspiro resignado. Você sempre foi teimosa, Eleonora. Mas desta vez, acho que você está certa. Depois do que Paulo fez, talvez seja a única forma dele entender. Aquela noite, recostada na poltrona da sala, observando as caixas já parcialmente preparadas para a mudança, senti uma estranha mistura de tristeza e libertação. Tristeza por todas as esperanças desfeitas, pelo filho que pensei ter criado e que não existia. Libertação por finalmente agir de acordo com o meu próprio valor, por estabelecer limites que deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo. O telefone tocou novamente. Paulo. Desta vez, atendi. Mãe, finalmente. Precisamos conversar urgentemente. Sim, Paulo. Acredito que sim. É verdade o que estão dizendo? Que você está dando nosso apartamento para ameaçar a empregada? Você perdeu o juízo? A frieza em sua voz, a incredulidade, a certeza de que o apartamento era nosso e não meu. Tudo isso confirmava que minha decisão havia sido acertada. O apartamento é meu, Paulo. Comprado com meu dinheiro, com meu trabalho. E sim, decidi transferi-lo para Dolores, que dedicou mais de 20 anos cuidando de nós. De você, inclusive. Isso é absurdo. Vou contestar judicialmente. Você claramente não está em seu juízo perfeito. Primeiro sai da festa como uma dramática. Depois desaparece por dias. E agora isso.
Você está tentando me punir, é isso? Sua voz elevava-se a cada palavra, raiva mal disfarçada, permeando cada sílaba. O filho que um dia amei além de qualquer medida, agora soava como um estranho. Um homem egoísta consumido pela ambição material. Não estou punindo você, Paulo. Estou apenas garantindo que meu patrimônio vá para quem realmente o merece. Para quem demonstrou lealdade, respeito e amor verdadeiro. Você tem seu consultório, sua carreira, seus próprios recursos. Dolores só tem seu trabalho árduo e um futuro incerto. Você vai se arrepender disso, ele ameaçou. A voz agora perigosamente baixa. Quando precisar de ajuda, quando estiver doente, sozinha, não venha me procurar. A dor daquelas palavras foi como uma faca, mas ao mesmo tempo, confirmava exatamente o tipo de pessoa que Paulo havia se tornado. Alguém capaz de abandonar a própria mãe, por questões financeiras. Entendo sua posição, Paulo, e respeito sua decisão. Adeus. Desliguei antes que ele pudesse responder. As mãos tremiam. O coração batia acelerado. Mas uma certeza se solidificava em meu peito. Estava fazendo a coisa certa. Por mais doloroso que fosse perder definitivamente meu filho, seria ainda mais doloroso continuar alimentando uma relação baseada em exploração e desrespeito. A tempestade estava apenas começando. Eu sabia. Paulo não aceitaria facilmente a perda do que considerava seu direito. Mas pela primeira vez em décadas, eu estava pronta para enfrentar o temporal em meus próprios termos. Você já se sentiu como se nem estivesse lá, mesmo estando bem no meio da festa? Por décadas, essa foi minha experiência na minha própria vida. Presente, mas invisível. Necessária, mas descartável. Útil apenas pelo que poderia proporcionar, não pelo que realmente sou. A campainha tocou às 7h42 da manhã. 3 dias após minha conversa telefônica com Paulo. Eu já estava acordada, preparando um café na cozinha, tentando manter a normalidade apesar da tempestade emocional que vivia. Sabia que ele viria. Era apenas questão de tempo. Abri a porta e lá estava ele. Meu filho, o menino que um dia embalei em meus braços. Agora um homem de 35 anos com olhos cheios de fúria. Sem cumprimentos, sem abraço. Apenas a raiva crua estampada em cada linha de seu rosto. Podemos conversar? A pergunta soava mais como uma exigência. Entre, Paulo. Respondi calmamente, indicando a sala. Ele entrou como um furacão, mal esperando que eu fechasse a porta. O que você pensa que está fazendo, mãe? Perdeu completamente o juízo? Dar nosso apartamento para aquela empregada? A palavra nosso, novamente. Como se o apartamento que eu paguei, sozinha, fosse uma propriedade compartilhada. Como se ele tivesse direitos automáticos sobre algo que nunca ajudou a conquistar. O apartamento é meu, Paulo. Sempre foi. E Dolores não é a empregada. É a pessoa que ajudou a criar você, que cuidou de nós por mais de 20 anos. Isso é ridículo. Ela é funcionária. Paga para fazer seu trabalho. Você realmente prefere beneficiar uma estranha em vez do seu próprio filho? Estranha? Repeti, sentindo uma calma surpreendente me envolver. Dolores estava lá quando você teve catapora aos 11 anos e eu precisava trabalhar. Ela ficou ao seu lado quando você quebrou o braço caindo da bicicleta e eu estava presa no trânsito. Ela preparou seu café da manhã antes das provas importantes. Costurou o botão da sua camisa para a sua primeira entrevista de emprego. Que tipo de estranha faz isso, Paulo? Ele desviou o olhar, momentaneamente desconcertado, mas logo recuperou a postura combativa. Você está fazendo isso para me punir pelo que aconteceu na festa, não é? Para se vingar porque Camila disse a verdade que ninguém tinha coragem de dizer. A menção à humilhação pública trouxe um rubor às minhas faces, mas mantive a compostura. Que verdade seria essa, Paulo? Que sou uma velha inútil, que não tenho voz na sua vida? Essa é realmente a verdade que você acredita? Você sabe como Camila é, impulsiva, direta. Ela estava nervosa com a festa. Você estava roubando-as e atenção. E você aplaudiu, interrompi suavemente.
Bateu palmas enquanto sua noiva humilhava sua mãe publicamente. Um flash de vergonha passou por seus olhos, tão rápido que quase não percebi. Foi um momento, mãe. Todo mundo comete erros. Sim, todo mundo comete erros. E todos deveriam arcar com as consequências deles. Essa é a lição que estou aprendendo tardiamente e ensinando. Paulo começou a andar pela sala, inquieto, como um animal enjaulado. Parou diante da estante onde guardava algumas fotografias. Ele na formatura, ele em sua primeira conferência médica, ele recebendo um prêmio no hospital. Sempre fui um bom filho, disse. Mais para si mesmo que para mim. Sempre te respeitei, sempre cuidei de você. Cuidou como, Paulo? Visitando cada vez menos? Ignorando minhas ligações? Planejando tomar meu apartamento quando eu batesse as botas ou fosse para um asilo? São essas suas palavras, não minhas. Ele se virou bruscamente. Quem te disse isso? Foram fofocas, coisas tiradas do contexto. Importa? O que importa é que você confirmou tudo com suas próprias ações. Com sua reação ao descobrir que não receberia o apartamento. Com sua indignação por eu dispor do que é meu como bem entender. Paulo sentou-se pesadamente no sofá, passando as mãos pelo rosto em um gesto de frustração. O que você quer, mãe? Diga-me o que preciso fazer para reverter essa loucura. Não é loucura, Paulo. É uma decisão tomada com clareza e determinação. O apartamento será transferido para Dolores. Já comprei uma casa menor para mim. A papelada está em andamento e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Ele me olhou com uma mistura de descrença e desprezo. Você vai se arrepender quando estiver sozinha, doente, precisando de ajuda. Para quem vai ligar? Para a má empregada? A crueldade daquela pergunta revelava tanto. A certeza de que eu era, ou seria, um fardo. A instrumentalização da relação maternal. Cuidado em troca de bens materiais. Se for preciso, sim. Pelo menos, ela demonstrou mais lealdade e amor verdadeiro do que meu próprio filho. Paulo levantou-se abruptamente. Isso não vai ficar assim. Vou contestar judicialmente. Vou provar que você não está mentalmente capaz. Vá em frente. Os médicos e o juiz terão uma opinião diferente. Não há nada de irracional em recompensar quem realmente merece. Ele caminhou até a porta, parando antes de sair. Camila está certa. Você é apenas uma velha amarga que não suporta ver o filho feliz. Que prefere se apegar a coisas materiais a apoiar a própria família. A ironia daquela acusação era quase palpável. Quem estava realmente apegado a bens materiais nessa história? Quem via relações apenas em termos de ganhos e perdas? Se é assim que você me vê, Paulo, então realmente não há mais nada a dizer. Desejo felicidades a você e Camila. Sinceramente. A porta bateu com força suficiente para fazer os porta-retratos na estante tremerem. Fiquei imóvel por longos minutos, assimilando o que havia acabado de acontecer. A ruptura estava consumada. O filho que criei, que amei incondicionalmente, havia se revelado um estranho movido por interesse e egoísmo. A dor era imensa, mas, estranhamente, não me senti tentada a voltar atrás. Algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. A necessidade desesperada de agradar, de ser aceita, de manter laços a qualquer custo, havia sido substituída por um senso de valor próprio e dignidade. Nos dias seguintes, como prometido, Paulo tentou contestar legalmente minhas decisões. Contratou um advogado renomado, entrou com pedidos para impedir a transferência do apartamento, até mesmo tentou um processo de interdição, alegando que eu não estava em pleno gozo das minhas faculdades mentais. Doutor. Renato, no entanto, havia preparado tudo meticulosamente. Laudos médicos recentes atestavam minha plena capacidade. Testemunhas confirmavam minha lucidez e independência. A tentativa patética de me declarar incapaz apenas serviu para expor ainda mais o caráter de Paulo. Não apenas para mim, mas para nosso círculo social. Seu filho está cavando a própria cova social e profissional, comentou o Dr. Renato durante uma de nossas reuniões. No hospital,
Comentam que ele está obcecado com esse processo, negligenciando pacientes. Alguns colegas até se recusaram a testemunhar a seu favor, chocados com a tentativa de interditar a própria mãe por questões financeiras. Não senti satisfação com essas notícias, apenas tristeza. O que Paulo não percebia era que, ao tentar me privar da minha autonomia, estava prejudicando principalmente a si mesmo, não apenas social e profissionalmente, mas em sua própria humanidade. Um mês depois do confronto, recebi uma carta formal de Paulo. Não uma tentativa de reconciliação, mas um comunicado frio, informando que havia desistido das ações judiciais, mas que considerava nossos laços familiares definitivamente rompidos. Diante de sua clara preferência por estranhos em detrimento da própria família, não me resta alternativa senão respeitar sua decisão e seguir minha vida. Não espere mais qualquer contato ou apoio de minha parte. Li a carta várias vezes, sentada à mesa da cozinha do apartamento que logo não seria mais meu. As palavras eram duras, mas de alguma forma libertadoras. O ciclo de expectativas, desapontamentos e manipulações estava finalmente encerrado. Dobrei cuidadosamente o papel e guardei-o numa gaveta. Um dia, talvez, Paulo entenderia que o verdadeiro amor não vem com condições ou exigências materiais, que uma mãe não é um banco ou uma propriedade a ser explorada, que relações saudáveis são baseadas em respeito mútuo, não em conveniência. Até lá eu seguiria meu próprio caminho, com dignidade, com paz e com a certeza de que, apesar da dor, havia feito a escolha certa. Posso te contar como, num só minuto, eu deixei de ser mãe e virei um incômodo. Acontece mais silenciosamente do que você imagina. Não é um processo dramático de uma única cena. É uma erosão lenta da sua humanidade, aos olhos de quem você ama. Até que um dia, em uma festa de noivado, as máscaras caem e você enxerga a verdade nua e crua. Você não é mais uma pessoa, apenas um estorvo no caminho de alguém. 6 meses se passaram desde aquela noite fatídica. A primavera chegou, trazendo novas flores ao pequeno jardim da casa onde agora vivo. Um espaço menor, mais adequado às minhas necessidades. Uma sala aconchegante, 2 quartos, uma cozinha funcional e, o mais importante, um terraço onde cultivar minhas rosas e hortênsias. A transferência do apartamento para Dolores foi finalizada 3 meses atrás. Jamais esquecerei a expressão em seu rosto quando lhe entreguei as chaves e a escritura definitiva. Dona Eleonora, ainda não acredito, ela disse, lágrimas nos olhos. Nunca imaginei que um dia teria minha própria casa, que poderia parar de pagar aluguel. Você merece isso e muito mais, Dolores. Considere uma pequena retribuição por décadas de lealdade e carinho. Ela aposentou-se logo depois, aos 63 anos. Agora vem me visitar regularmente. Não mais como funcionária, mas como amiga. Tomamos chá juntas no terraço. Rimos de histórias antigas. Compartilhamos receitas. Uma amizade verdadeira baseada em respeito mútuo, não em obrigações ou interesses. Quanto a Paulo, soube por terceiros que seu casamento com Camila aconteceu em uma cerimônia discreta, muito diferente da grande celebração que haviam planejado originalmente. Aparentemente, o episódio da festa de noivado e a subsequente batalha judicial mancharam sua reputação no hospital e no círculo social. Vários convidados ilustres recusaram-se a comparecer após ouvirem como ele tratou a própria mãe. Não sinto nenhuma satisfação com isso. Apenas uma tristeza melancólica pelo filho que perdi. Ou talvez nunca tenha realmente tido. Pelo homem que ele poderia ter sido se não tivesse permitido que a ambição e a influência negativa ofuscassem seus valores. Fui ao shopping ontem comprar um presente para minha irmã Cecília, que completava 65 anos. Enquanto esperava na fila do caixa, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Mãe! Virei-me lentamente. Paulo estava lá, segurando algumas sacolas de compras, parecendo abatido e mais velho do que seus 35 anos. Por um momento, nossos olhares se cruzaram. O dele hesitante, o meu sereno.
Olá, Paulo. Respondi calmamente. Você está bem? Perguntou, um lampejo de algo parecido com preocupação genuína atravessando seu rosto. Estou ótima, obrigada. E você? Ele deu de ombros, desconfortável. Indo. O trabalho no hospital tem sido complicado ultimamente. Assenti, sem pressionar por detalhes. Um silêncio desajeitado se instalou entre nós. Tantas coisas não ditas, tantas feridas abertas. Soube que você se mudou, ele finalmente comentou. E que Dolores está morando no antigo apartamento. Tem uma casa menor agora, mais adequada para mim. E Dolores finalmente tem seu próprio lar, depois de uma vida de trabalho. Paulo olhou para o chão, depois novamente para mim. Camila e eu estamos nos separando. A notícia não me surpreendeu. Relacionamentos construídos sobre valores materialistas raramente resistem aos primeiros ventos contrários. Sinto muito, respondi honestamente. Ela mudou depois do casamento. Ou talvez eu só tenha começado a enxergar quem ela realmente é. As exigências constantes, a insatisfação, o desprezo pelos outros. Quis dizer, eu te avisei. Mas que propósito isso serviria? Em vez disso, apenas esperei que ele continuasse. Tenho pensado muito em você, admitiu, a voz baixa. Em como as coisas acabaram entre nós, no que aconteceu na festa. Em tudo. Eu também tenho pensado muito, Paulo. Sobre limites, sobre respeito, sobre o que realmente importa no fim. A fila avançou. Chegou minha vez no caixa. Paguei minha compra. Paulo esperando pacientemente atrás de mim. Quando terminei, ele deu um passo hesitante em minha direção. Você acha que um dia poderíamos conversar? Realmente conversar? Olhei para o homem à minha frente. Não mais o filho idealizado das minhas memórias, nem o vilão cruel dos últimos meses. Apenas um ser humano falível. Talvez finalmente começando a enxergar além de seus próprios interesses. Talvez, Paulo, um dia, quando ambos estivermos prontos para uma conversa honesta. Ele assentiu, aceitando minha resposta não comprometedora. Posso pelo menos ter seu novo endereço? Ou um telefone? Hesitei por um momento, avaliando se estava pronta para abrir essa porta. Finalmente peguei um cartão da loja e uma caneta, anotando meu número atual. É melhor ligar antes, se decidir visitar, disse entregando-lhe o cartão. Nosso encontro terminou assim, sem grandes reconciliações dramáticas, sem perdões instantâneos. Apenas o reconhecimento silencioso de que talvez um dia pudéssemos reconstruir algo novo das cinzas do que foi destruído. Voltei para casa refletindo sobre aquele breve encontro, sobre como me senti forte e centrada, sem a necessidade desesperada de agradar ou reconquistar o amor de Paulo. O quanto havia mudado em 6 meses, de uma mulher que aceitava humilhações em nome do amor maternal, a alguém capaz de estabelecer limites claros e viver conforme seus próprios termos. Esta noite, enquanto rego as rosas do meu pequeno jardim, percebo que a verdadeira libertação não veio da separação física do meu filho, ou da redistribuição dos bens materiais. Veio da compreensão profunda de que meu valor não depende da validação de ninguém, nem mesmo da única pessoa para quem dediquei boa parte da minha vida. Durante décadas, confundi amor com submissão, sacrifício com anulação. Pensei que ser uma boa mãe significava abdicar de tudo, inclusive da minha dignidade. Agora entendo que o amor verdadeiro, seja maternal, fraternal ou de amizade, nunca exige que você se torne pequeno para que o outro possa crescer. Se Paulo um dia retornar genuinamente à minha vida, será com base nesse entendimento. Não como um filho que espera controlar e explorar, mas como um adulto capaz de uma relação saudável e equilibrada. E se esse dia nunca chegar, também estarei em paz. As rosas do jardim balançam suavemente com a brisa da noite. Resistentes, coloridas, vivas, como eu. E neste momento, isso é mais que suficiente. É uma vitória completa.